tema de missões estaduais esse ano é Conectados à Grande Missão. Esse é o tema de missões estaduais. Hoje eu vou abrir a série de mensagens com esse tema, mas o mês de missões, oficialmente, nós vamos abrir domingo à noite. Vamos receber aqui o pastor Fábio Daniel, que é o coordenador de missões estaduais. Ele coordena todos os nossos missionários espalhados pelo estado, e ele vai estar aqui falando para a gente de todos os projetos, os resultados, quantos batismos, quantas igrejas abertas, pontos de pregação, missões. Tem muita gente espalhada por esse estado fazendo missões dos batistas capixabas, e a gente vai se inteirar de todo esse assunto no próximo domingo à noite. Vai ser uma bênção o culto de abertura do mês de missões estaduais. Mas abrindo essa série, eu quero ler então o texto em que está baseado esse tema, que é o verso 4 do Salmo 145. Uma geração contará à outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Uma outra versão diz: uma geração louvará a outra geração e vai cantar as obras e vai anunciar os feitos poderosos do Senhor. Então a ideia que a nossa convenção teve foi olhar para esse verso e entender que Deus está em missão. E durante muitos anos eu pensei que Deus tinha uma missão para a sua igreja, até que, lendo, estudando e me aprofundando mais nas Escrituras, eu percebi que é o contrário. Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão, porque Ele já está em missão. Deus já tem uma missão muito antes de existir a igreja. E aí a gente precisa voltar lá no Éden, e você conhece a história. Deus criou o homem e deu a ele somente um mandamento. É muito difícil obedecer a Deus porque são muitos mandamentos. Lá no Éden era só um. E a gente, representado ali no primeiro casal, né? A gente não conseguiu obedecer um. Portanto, a nossa dificuldade em obedecer a Deus não é pela quantidade de mandamentos, é porque nós estamos, principalmente agora, depois de Adão, inclinados à desobediência, inclinados ao pecado. A nossa tendência é maior ao erro do que ao acerto. É só olhar para as crianças. Você nunca ensinou seu filho a xingar, você nunca ensinou seu filho a brigar, você nunca ensinou seu filho a ser egoísta, mas você bota o seu filho junto com os outros filhos de outras pessoas e bota um brinquedo só no meio e solta todos eles. Ninguém ensinou, mas eles vão se atracar, me dá, é meu, eu quero. Aí um vai chorar, o outro vai fazer pirraça, o outro vai rolar no chão, o outro vai morder, o outro vai... Cada um vai reagir de um jeito. Geralmente vai reagir mais para o lado ruim do que para o lado bom. Isso revela a nossa natureza pecaminosa. A gente não é pecador porque peca, a gente peca porque é pecador. Estamos inclinados, portanto, só a graça de Deus, só o Espírito do Senhor
pode habitar em nós para gerar o seu fruto, para que a gente saia dessa tendência e volte para o prumo, olhando para Cristo, para viver uma vida de obediência. Fora isso, a gente não consegue acertar. Então, onde começou a grande missão de Deus? No Éden. Assim que o homem pecou, Gênesis 3, Satanás possuiu aquela serpente. O Novo Testamento revela isso para nós. E a serpente então tentou Eva, e ela olhou para aquele fruto, e ela sabia que não podia comer. E a cobra perguntou: vocês não podem comer de nenhum? Porque essa é a estratégia da serpente, até hoje, gerar dúvidas no nosso coração. Mas será que foi isso que Deus falou? Aí Eva: não, é só daquela que não pode. Ou seja, ela estava consciente da orientação de Deus. Mas o diabo, ele só tem essa estratégia: gerar dúvida no nosso coração, para que a gente balance. E ele sabe que quando a gente fica balançado, a nossa tendência é cair mais para o lado do erro do que para o lado do acerto. É igual a lei da manteiga no pão. Se você passou manteiga no pão e ele cair, a parte da manteiga vai cair para baixo. É uma tendência. Nós temos essa tendência. É mais fácil para nós buscar o pecado do que buscar a vontade de Deus. E aí, o diabo então tem sucesso. E Paulo, escrevendo aos Romanos, vai comparar. E ele chama o Adão do Éden de primeiro Adão, aquele que foi criado, gerado pelo próprio Deus, e que não venceu a tentação e cedeu ao pecado. Aí ele vai olhar para Cristo e ele chama Cristo de o segundo Adão, que nesse sentido é aquele que foi gerado em Deus, unigênito, mas não cedeu ao pecado e venceu as tentações. E isso está lá em Mateus capítulo 4. Se lembra da estratégia do diabo? A mesma. Jesus está 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, sem beber água, com muita fome, com muita sede. O diabo aparece para ele e fala: ei, se tu és o Filho de Deus, você pode apontar para aquelas pedras ali e elas vão virar pão. Aí Jesus fala: mas nem só de pão vive o homem, não, mas da palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo: eita, se tu és o Filho de Deus, aí vai com ele lá no pináculo do templo, a parte mais alta, e fala: pula. E o diabo ainda cita a Bíblia para Jesus: ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, um verso de Salmos. E aí Jesus fala: não tentarei o Senhor meu Deus. Eu não preciso pular para provar que eu sou o Filho de Deus, eu sei que sou, e isso basta. Aí o diabo: eita. Aí mostra todo o planeta para Jesus e fala: está vendo esses reinos todos aí, ó? Tudo te darei se prostrado me adorares. Lembrando que existe uma linha da teologia que acredita e prega que se a gente fizer as coisas para Deus, Deus vai fazer tudo o que a gente quer. E às vezes eles até citam essa frase: tudo te darei se prostrado me adorar. Se você prostrado adorar a Deus, Ele vai te dar tudo. Mas eles não se atentam que essa frase não saiu da boca de Deus, saiu da boca do diabo. E aí Jesus vira para o diabo e fala: somente ao Senhor meu Deus
prestarem culto. 3 versículos, 3 orientações da lei de Moisés. Jesus responde o diabo, mostrando para ele: eu não tenho dúvida, eu não preciso fazer a pedra virar pão para provar que eu sou o Filho de Deus, eu sei que sou. Eu não preciso pular daqui do templo para os anjos me segurar para provar que eu sou filho de Deus, eu sei que sou. Eu não preciso ser dono de tudo para provar, eu sei, porque eu estava desde o princípio, e quando tudo foi criado, eu estava junto criando também. Sou dono de tudo e não preciso provar nada para ninguém. E aí você está em Mateus 4, e Jesus está tendo essa atitude. Por quê? Porque no capítulo 3, um capítulo antes, ele está sendo batizado, e aí aparece uma figura parecida com uma pomba, igual aquela ali, ó. Por isso que aquela pomba está ali no batistério. E aí o povo olha aquela pomba, né, uma figura que lembrava como uma pomba, e saiu uma voz, ninguém sabe de onde, e disse: esse é o meu filho amado, que prazer em chamá-lo de filho, porque ele está aí obedecendo a minha vontade, batizando mesmo sem ter nenhum pecado, porque ele já tomou a decisão de tomar o pecado de toda a humanidade. Isso será consumado na cruz, mas ele já está simbolizando agora, decidindo entregar a si mesmo como oferta pelo pecado de todos. Então Jesus ouve do céu, Jesus ouve do Pai: esse é o meu filho. Aí ele vai para o deserto, aí o diabo vem e fala: se você for o filho, então faça isso, faça aquilo, faça isso. Aí Jesus: não preciso provar. Sabe, gente, eu não sei você, mas às vezes na vida eu sou tentado em algumas coisas, e às vezes eu fico até com vontade de fazer as coisas que eu sei que é errado, e algumas delas eu nem consegui vencer ainda totalmente. E tem hora que, por causa dessa minha vacilação, oh meu Deus, e a gente fica lutando contra isso, e às vezes nesse processo de luta contra aquilo que a gente sabe que é errado, a gente chega a duvidar. Não sei você, mas eu de vez em quando entro em crise e falo: será que eu sou crente mesmo? Porque se eu fosse mesmo crente, eu não estava pensando nisso aqui agora. Porque se eu fosse mesmo crente, eu não queria fazer isso com aquela pessoa, não. Eu não sei você, porque você, mas eu, vira e mexe, eu tenho umas atitudes que eu olho assim e falo: gente, não é possível, eu não nasci de novo não. Não, e quando eu conheço uns caras que larga tudo e vai para a África, para não sei onde, Venezuela, e vai morar com os outros no meio da rua, aí os caras começam a contar as histórias, que fez isso, que fez aquilo, que não sei o que Deus providenciou, e vai contando as experiências. Eu fico olhando e eu falo: eu não sou crente não, velho, eu nunca tive uma experiência dessa, não é possível, não, eu não sou crente não. Aí eu começo a duvidar da minha filiação, da minha identidade. Será que realmente eu sou filho de Deus? E é exatamente quando a gente começa a duvidar é que as tentações ganham mais força. Portanto, meu irmão, eu quero te dizer aqui agora: não duvide do que você é em Deus, pois a convicção da sua identidade é o que vai te manter de pé diante das tentações. Nós somos filhos, não porque somos perfeitos, mas porque Ele que é perfeito se entregou por nós, e nós cremos nele, e é por causa da perfeição dele, como disse o escritor aos Hebreus, temos plena confiança de entrar na presença dele sem medo de morrer. Mesmo sendo pecadores, na presença de Deus a gente teria que morrer imediatamente, porque ele é totalmente santo. Como que um ser humano pecador continua vivo na presença de um Deus que é santo?
E aí o escritor de Hebreus fala: a gente entra no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado, e agora a gente tem ousadia de entrar. Por quê? Porque até aquele momento só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá. E aí o escritor de Hebreus está dizendo: Jesus rasgou o véu e deu para a gente essa liberdade de cada um de nós agora ter intimidade com Deus, mesmo sendo pecadores. Por quê? Porque a graça dele nos alcançou. Não é pelo que a gente faz, é pelo que ele fez. É isso que nos dá essa ousadia de entrar e às vezes até brigar com Deus. Aqui, o senhor não está vendo isso não? Você nunca teve uma DR com Deus não? Com Jesus assim, aquela assim de você falar: ô Senhor, você mandou eu fazer isso aqui, agora você me bota nessa enrascada, então o senhor, por favor, resolve agora esse pepino que ele é seu. Uma vez, irmãos, eu peguei um papel orientado por um pastor que é meu mentor, e eu não vou falar o nome. Ele falou: Manu, e eu não estava aqui nessa igreja não, porque aqui eu nunca vivi problema. Eu estava no começo do ministério, eu fui na casa dele, pedi um conselho, e eu sentado na rede, tomando um suco de acerola, eu falei: pastor, como é que lida com um tipo de pessoa assim, 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 assim? Aí ele falou: vou te dar um conselho. Aí eu falei: agora ele vai me ensinar como é que lida, deixa eu aprender. Ele falou: você pega um papel, escreve o nome da pessoa, ou os nomes das pessoas, bota no chão, ajoelha em cima, ora e entrega para Jesus, e deixa ele cuidar. Ah, mas eu cheguei em casa, faltou foi papel, viu que eu, fulano, botei, ajoelhei e falei: Senhor, o Senhor morreu por eles, é problema seu, eu não preciso morrer de novo não, eu estou a ponto de infartar por causa desse povo, o Senhor já morreu por eles, eu não preciso morrer de novo, então por favor, poupa a minha vida, e resolve o problema deles. Então eu quero pedir ao Senhor duas coisas: ou transforma ou transporta. Ou você não conhece a história daquele irmão que botou o dedo na cara do pastor e falou um monte de coisa, que o senhor está errado nisso, uma lista, e o pastor: meu irmão, ninguém é perfeito, né? Não, mas o senhor... E eu vou chegar em casa hoje, pastor, e vou orar para Deus tirar o senhor daqui. A minha oração vai ser o seguinte: tira o homem que está atrapalhando esta igreja. O homem chegou em casa e orou. No dia seguinte, ele estava sendo sepultado. Você tem moral de fazer essa oração, irmão? Mata aquele que tiver errado. Vai que sou eu, rapaz. Eu não faço não, essa aí eu não tenho coragem não. Eu tenho ousadia para entrar no Santo dos Santos, mas essa oração eu não faço não, porque vai que sou eu. Então, queridos, o pecado ali em Gênesis 3, o primeiro pecado aqui no nosso Cronos, porque lá no Kairós já havia pecado, houve lá uma desobediência, houve lá uma rebelião, mas aqui no nosso primeiro andar, foi ali em Gênesis 3 que começou o nosso problema. Então, queridos, das duas uma, a nossa teologia não pode ser igual queijo, ter buraco, tem que estar tudo tampadinho. Então, das duas uma: ou o nosso Deus não é onisciente, e aí a gente está vivendo esse problema porque ele não soube o que fazer, ele foi pego de surpresa, e eu criei o homem para se relacionar comigo, mas agora o homem se rebelou contra mim. Eu dei uma lei e disse que se comer morrerá. Ele comeu, agora tem que matar.
mas eu criei ele para viver, como é que eu vou matar? Então das duas uma, ou ele não é onisciente, não sabia, ou ele é onisciente e providenciou a solução antes do problema acontecer. E é isso que Pedro, é isso que o livro de Apocalipse, e é isso que Paulo vai dizer: antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado para providenciar o perdão do nosso pecado. Antes de haver luz, houve cruz, porque a ideia do Filho de Deus morrer em nosso lugar já havia sido concebida na eternidade, antes de Deus criar tudo, porque Ele é onisciente, presciente, onipotente. Sendo todo-poderoso e sabendo de tudo, Ele resolveu o problema antes dele existir. E como Ele resolveu o problema? Ali no próprio Éden foi demonstrado. O homem percebeu que estava nu e nós estamos pelados. Até então não viam maldade nisso, porque qual o fruto que eles comeram? A árvore do conhecimento do bem e do... Então não é que eles ficaram pelados, eles sempre estiveram, só que agora eles veem maldade nisso, porque antes não viam. E aí eles fizeram folhas de figos, folha de figueira, juntaram uma folha na outra, né? Deram um jeito de costurar, de juntar, de colar, não sei como, e botaram e tal, e vão esconder. Aí Deus, como todo dia, apareceu para conversar com eles. Aqui, cadê vocês? Aí eles escondendo, aí Deus, vocês comeram, né? Aí vem a transferência de responsabilidade, que a gente também sempre continua fazendo, e a gente precisa fechar e acabar com esse ciclo. Eu errei, culpa minha, eu vou me virar e vou resolver. Mas o que é que a gente prefere? Culpar o outro. Aí o homem falou: eu não, foi a mulher. Aí a mulher: eu não, foi a cobra. Aí a cobra não tinha ninguém para acusar, falou: então fazer o quê? Mas transferir a responsabilidade não anula a consequência. Os três sofreram um juízo. Você vai trabalhar, você vai sentir dor e você vai rastejar, fora da minha presença. Só que antes deles saírem, Deus chamou e falou: vem cá, essas folhinhas vegetais são muito fracas para esconder a nudez de vocês. Vocês tentaram resolver o problema do jeito de vocês, mas o jeito de vocês é sempre limitado, é sempre falho. Então deixa eu resolver para vocês de um jeito bem melhor. Sacrificou um animal, pegou o couro deste animal e deu para eles se vestirem. Ali Deus já estava dizendo: alguém vai morrer para resolver esse problema. E isso, versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, é chamado de proto-evangelho. É a primeira vez que Deus deu uma boa notícia para o homem: você está errado, deveria deixar de existir, mas eu tenho uma boa notícia para você: alguém vai morrer para cobrir a sua nudez. Então isso já apontava para o sacrifício de Cristo na cruz, onde a cobra feriu o seu calcanhar, mas ele, ressuscitando, esmagou a sua cabeça. Cristo venceu o diabo, Cristo venceu a morte, Cristo venceu para nos fazer mais que vencedores. Portanto, nele somos todos mais que vencedores, porque vivemos as bênçãos da vitória que ele conquistou para nós. Essa é a missão de Deus, irmãos. Essa é a tal da grande missão de Deus. Qual é a missão? Trazer a humanidade de volta para a minha presença. Eles se afastaram, eles morreram, eles estão destituídos por causa do erro que cometeram,
mas eu já havia decidido antes de criá-los que o meu filho morreria para trazê-los de volta. Então eu já mostrei desde o Éden: um animal vai morrer. Aí eles foram para o deserto, matavam animais para o ser humano entender: alguém vai morrer para vocês voltarem para Deus. Até que na plenitude dos tempos o Filho de Deus encarnou e morreu como um cordeiro. Essa é a missão de Deus: matar o seu Filho para nos fazer viver com Ele eternamente. Portanto, essa missão começou no Éden e vai se estender até o último segundo em que houver humanidade nesse planeta. Mas haverá um momento em que ele vai voltar, porque aquele que morreu como um cordeiro ressuscitou como um leão, o leão conquistador da tribo de Judá, e ele virá para buscar todos os que agora foram alcançados pela sua grande missão. E ele nos alcançou com a sua missão e fez de nós missionários, para que através de nós ele possa alcançar outros, porque o desejo dele é que quando ele volte, muitos, a maioria possível, esteja com ele na eternidade. E aí a grande pergunta é: Deus está em missão desde o início, fazendo tudo o que ele planejou, e no plano dele incluía nós. Primeiro, nos alcançar; segundo, nos usar para alcançar outros. E a pergunta é: onde nós estamos inseridos nesse plano? Estamos participando ativamente dessa grande missão? Ou estamos, como diz aquele poeta popular, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente vai, e nem sabe direito o que nós estamos fazendo aqui? Essa é a grande pergunta que será respondida esse mês. Em qual lugar nós estamos nessa grande missão? Porque, como disse um grande pregador, se você não é um missionário, você é um campo missionário. Se você não é daqueles que ganham, então você precisa ser ganho para fazer parte dessa missão. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. E aí cada um de nós aqui nessa noite, independente do que fazemos, independente do cargo que ocupamos, da quantidade de tempo que frequentamos lugares como esse aqui, que ouvimos palavras como essa, independente de qualquer coisa, de título, de posição, cada um de nós precisa olhar para dentro de si e responder essa pergunta: eu estou participando dessa missão? Como eu estou cooperando? Porque Deus está em missão. A missão que começou no Éden não acabou. Ela não para em nós, ela só para quando Jesus voltar. E como a gente não sabe nem a hora nem o dia, então vamos continuar fazendo a missão de Deus, e que a missão de Deus através de nós continue sendo realizada neste mundo, até que Ele venha. Que assim seja, para a glória dEle, em nome dEle. Amém.